Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas aulas, continuando as nossas videoaulas do oitavo ano, chegamos aqui à nossa 10ª aula do oitavo ano. Nessa 10ª aula nós vamos continuar aqui um pouco do que a gente estava falando na semana passada, nós estamos falando sobre o primeiro reinado, nós estamos falando sobre a abdicação de Dom Pedro I, mas nós entramos aqui no período chamado período regencial, que vai de 1831 a 1840. Esse período regencial é o período no qual nós vamos ter ali a regência, nós vamos ter a tutela do menino Dom Pedro II. Então vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o primeiro reinado, nós falamos sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer naquele primeiro reinado. Nós falamos então que haviam dois projetos de Brasis ali, havia um projeto de Brasil centralizado e havia um projeto de Brasil fragmentado. Um projeto de Brasil que poderia gerar diversos Brasis, mas ao mesmo tempo nós temos um projeto ali que está centralizado no Rio de Janeiro, na figura de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I vai ser uma peça fundamental da independência do Brasil, uma peça fundamental para esse projeto que vai manter o Brasil unido, um único Brasil, mas também vai manter ali o Brasil centralizado com uma autoridade absoluta ali na corte do Rio de Janeiro. O projeto concorrente é um projeto que dá mais poder aos estados e corre o risco de fragmentar o Brasil. Então, nós vimos que o projeto de centralização ganhou naquele primeiro momento. A partir disso, nós vamos ter ali Dom Pedro I tentando governar o Brasil. Nós vimos ali que ele teve diversos problemas para governar o Brasil. Nós temos ali um descontentamento com Dom Pedro I, um descontentamento com o fato dele estar governando, mas também com o fato da maneira como ele está governando. Então nós temos ali a questão da Constituinte, colocando ali diversos aristocratas, diversas pessoas ricas contrárias a Dom Pedro I, visto que a Constituição não atendia muito bem os interesses deles, mas nós vamos ter ali diversas questões, como por exemplo a Federação do Equador, a Confederação do Equador, nós vamos ter ali a derrota na Guerra da Cisplatina, nós vamos ter ali o conflito que vai ocorrer em Portugal pela sucessão da coroa portuguesa. Então, Dom Pedro ele estava com problemas no Nordeste brasileiro, ele estava com problemas no Sul do Brasil, ele estava com problemas ali na sucessão dinástica de Portugal, no qual a sua filha estava concorrendo com o irmão dele. Então, ele estava envolvido em 3 guerras ao mesmo tempo, num país que estava novo, que estava se desenvolvendo, que estava desenvolvendo a sua forma de administrar, estava tentando ali colocar seus pés no chão, mas que é um país que já nasceu com uma dívida que nós assumimos, a dívida portuguesa com a Inglaterra, e a partir do momento que nós já estamos endividados, um país que está endividado entrar em uma guerra significa que ele vai estar ainda mais endividado. Entrar em 2 guerras significa que ele vai estar estupendamente muito, mas muito endividado. Nós entramos em 3 guerras ao mesmo tempo. Então imagina como é que ficou o Brasil nesse momento. O descontentamento, então, com Dom Pedro vai aumentar, e a partir do aumento desse descontentamento, que vai gradualmente retirando o apoio de Dom Pedro I, o que vai acontecer é que a crise econômica vai se agravar. Com o agravamento da crise econômica, nós vamos ter uma crise social, e essa crise social vai fazer cada vez mais pressão em volta de Dom Pedro e na figura de Dom Pedro, até que finalmente Dom Pedro vai ter uma crise política devido também à inflexibilidade dele e ao autoritarismo que ele vai ter, e a partir disso nós temos ali um conjunto de pessoas que vão se colocar contra Dom Pedro. Nós temos ali as pessoas que ainda estão apoiando Dom Pedro, nós vimos ali que houve a Noite das Garrafas, no qual os apoiadores de Dom Pedro tentaram ali segurar o barco, tentaram ali segurar Dom Pedro no cargo, mas ele não conseguiu se sustentar no cargo, e a partir disso o que aconteceu foi a abdicação. Ele vai abdicar, ele vai abrir mão do cargo dele de imperador do Brasil, e a partir do momento que ele abre mão do cargo dele, o que vai acontecer é um novo momento, que é o momento da regência. Esse momento da regência, no nome, no papel, quem está no comando do Brasil é justamente Dom Pedro II. O problema é, como é que a gente vai colocar um país do tamanho do Brasil, que acabou de ser fundado, acabou de se tornar independente de Portugal, na mão de uma criança de 7, 8 anos de idade.
Então, se a criança de 7, 8 anos de idade obviamente não consegue governar o Brasil, alguém precisa governar o Brasil. Esse é o período da regência, então. O período da regência, se alguém perguntar para vocês, é justamente o período no qual nós temos a transição da infância de Dom Pedro II até a maioridade de Dom Pedro II. Nós temos aí um período no qual nós vamos ter diversas figuras que vão governar o Brasil, mas um período também no qual vai ser marcado por uma instabilidade política. Nós vamos ter diversas agitações internas e nós vamos ter diversas rebeliões pelo Brasil inteiro. A regência, ela também é dividida em períodos. Esses períodos vão ser conhecidos como regência trina provisória, regência trina permanente. Depois da regência trina provisória e regência trina permanente, nós vamos ter a regência una do Padre Feijó e depois a regência una do Araújo de Lima. O Araújo Lima, que vai terminar esse período da regência e aí Dom Pedro II vai assumir como imperador do Brasil. Então, o período da regência ele vai de 1831 a 1840. E é esse período que nós vamos estudar agora neste vídeo e nesse capítulo. Esse período que, como eu disse para vocês, ele vai ser marcado pela transição do Dom Pedro criança para o Dom Pedro imperador, mas também vai ser marcado por diversas agitações políticas. Então, nós temos que entender o contexto político desse momento, mas nós temos que entender também as revoltas. Justamente porque são as revoltas que geralmente caem quando vocês vão fazer uma prova para uma bolsa de estudos ou fazer uma prova de vestibular. Essas diversas revoltas que aconteceram nesse período vão ser muito importantes para depois o Brasil conseguir se consolidar como um país único e centralizado. Mas essas vão ser muito importantes também se você for fazer alguma bolsa de estudos ou fazer alguma prova fora do estado de São Paulo. Por exemplo, se você for para o sul do Brasil, é batata que vai cair alguma coisa sobre a Revolução Farroupilha. Então, essas revoltas, como elas aconteceram em diversas partes do Brasil, elas também marcam diversas provas de história dessas localidades onde essas revoltas aconteceram, porque elas são consideradas muitíssimo importantes para essas localidades. A partir disso, o que nós temos aqui? Nós temos um período no qual o Brasil está tentando se reorganizar, o Brasil está tentando se reorganizar politicamente, então nós temos aqui diversas tendências políticas que vão concorrer nesse momento. Tirou Dom Pedro I. Todo mundo estava unido contra a figura de Dom Pedro I. Então, se todo mundo estava junto contra Dom Pedro I e Dom Pedro I sai de cena, o que vai acontecer é, esse grupinho que estava junto, ele vai se fragmentar e cada um vai tentar agora tomar o poder, cada um agora vai tentar ficar no poder. Então, vamos ver aqui quais são os grupos maiores que estão concorrendo aqui. Então, nós temos aqui os restauradores, ou conhecidos como caramurus, que vão ser esses portugueses ou descendentes de portugueses que vão ser ligados ao Dom Pedro I e vão querer, então, a volta de Dom Pedro I, a restauração de Dom Pedro I no cargo. Eles são contrários a qualquer forma de reforma política, eles defendem o absolutismo da monarquia, eles defendem o poder absoluto do monarca, do rei, no caso Dom Pedro I, e eles querem, acima de tudo, a volta de Dom Pedro I. Concorrendo com esses caras, nós vamos ter os liberais moderados, ou chamados os chimangos. Eles vão ser proprietários rurais, principalmente aqui do Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais. Eles vão ser proprietários rurais que vão ser a favor da monarquia e vão ser extremamente favoráveis à escravidão. Vão ser cafeicultores, por exemplo, que dependem da mão de obra escrava. Vão ser aqueles que vão plantar cana-de-açúcar, que dependem da mão de obra escrava para fazer dinheiro e ter uma lavoura mais barato possível. Então, nós temos aqui uma defesa de um federalismo, então eles querem poder para os estados, eles querem ter poder de decidir aquilo que está acontecendo na região no qual eles governam, na qual eles comandam, e eles vão ter ali força, vai ter a principal força para controlar o governo. Vamos lembrar então que a cana-de-açúcar e o café depois vão ser dois dos produtos fundamentais do Brasil, então esses caras, como eles são os produtores desses produtos fundamentais da balança comercial brasileira, são eles que têm dinheiro, são eles que têm poder de verdade. E os últimos vão ser aqui esses liberais exaltados, chamados farroupilhas ou
Jujubas. Jujubas. Esses caras aqui, eles vão ser aqueles que são mais exaltados, mas aqueles que vão ser inspirados pela Revolução Francesa, aqueles que vão ser inspirados pelo Iluminismo, aqueles que vão querer uma reforma ou então querer uma revolução na sociedade brasileira. Eles vão ser proprietários rurais também, eles vão ser pessoas que vão ser da elite brasileira também, mas eles vão ser aqui também da classe média urbana e vão ser de setores do exército brasileiro, que tiveram contato com essas ideias da Revolução Francesa, tiveram contato com essas ideias iluministas e querem que essas ideias sejam colocadas em práticas aqui. Querem que o Brasil siga o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos e a partir disso seja um país moderno, um país independente. Eles querem o fim da monarquia, eles querem a proclamação da república, eles querem um federalismo com maior autonomia para os estados, maior autonomia para as elites dos estados. E eles querem aqui um modelo democrático, um modelo que tenha participação popular bem entre aspas. Então nós temos aqui 3 grupos que estão concorrendo, mas esses grupos aqui, eles não vão entrar em acordo entre si, e esse vai ser a chave desse momento aqui. Como a elite brasileira não entra em acordo entre si, o que vai acontecer é o choque entre as diversas elites brasileiras, e esses choques ou eles vão gerar, ou eles vão ser a causa, ou vai ajudar a gerar uma revolta. A elite brasileira ela se divide e a partir do momento que ela se divide e ela briga entre si, ou nós vamos ter revoltas da elite ou nós vamos ter revoltas da população pobre que vai aproveitar que a elite está brigando entre si para gerar uma revolta e tentar ali se livrar dessa elite que está explorando ela. A partir disso, o que nós temos aqui? A regência ela acontece então até a maioridade de Dom Pedro II. Ela tem um caráter transitório. Então, todo governante da regência, ele sabe que ele não tem poder. Ele está ali num cargo somente para tampar buraco, para fazer ali um cargo tampão. Ele está ali somente até Dom Pedro II estar no poder. Então, todo cara que está na regência, ele sabe que o poder não é dele. Ele não tem autoridade, ele não tem legitimidade. Ele só está fazendo em nome de Dom Pedro II. Isso vai ser um dos grandes problemas da regência, porque essa elite não vai concordar com o que os regentes estão fazendo em nome de Dom Pedro II, e muitas vezes eles vão dizer que essas pessoas que estão fazendo a regência, elas estão fazendo em nome de Dom Pedro II, mas estão indo contra os interesses de Dom Pedro II. Então nós vamos ter um momento de turbulências, nós vamos ter um momento de rebeliões do Brasil, nós vamos ter ameaças de movimentos de massa, de movimentos com qual a população vai se revoltar em massa contra as elites de cada estado. Então nós temos ali divergências entre as elites, e essas divergências entre as elites vão abrir caminho, vão dar a oportunidade para a população se revoltar contra essas elites. A partir disso, nós vamos ter aqui um primeiro momento que vai de 1831 a 1837, que vai ser ali o retorno dos chamados ministros brasileiros. Esses ministros brasileiros que tinham sido afastados, se você lembrar bem, por Dom Pedro I, eles vão ali voltar ao poder e a partir disso eles vão ali fazer várias medidas liberais. Bom, esse momento ali de 31 a 37 vai ser conhecido como um momento liberal, o avanço liberal, justamente por causa das medidas que vão ser colocadas em prática nesse momento. Eles vão ali suspender o poder moderador, eles vão colocar o poder legislativo como o maior poder do Estado, e a partir disso nós vamos ter a criação de diversos órgãos que vão ser feitos nos estados para aumentar o poder dos estados, para aumentar a questão da federalização. Nós temos a Guarda Nacional, nós temos ali o comando dessa Guarda Nacional em cada um desses locais para os latifundiários, que vão ser conhecidos agora como coronéis. Esses coronéis que vão ficar tão famosos no Nordeste, tem sua origem aqui. Nós temos ali o combate ao tráfico de escravos. Lembre-se da aula passada que o combate ao tráfico de escravos foi uma exigência dos ingleses. Então aqui nós temos o início do combate, eles estavam combatendo ali o tráfico de escravos, o Brasil estava ali combatendo o tráfico de escravos, e desse combate de tráfico de escravos ali surgiu a expressão, por exemplo, para inglês ver. Nós estávamos combatendo.
Quando o inglês olhava, você combatia. Quando o inglês virava o olho, você deixa, né? Vai lá, faz o tráfico aí, que tá tudo bem, vamos dar dinheiro, traz os caras aqui, dá dinheiro para você, tá tranquilo. O inglês olhou de novo, não, nós estamos combatendo. Deu para entender, né? A partir disso, nós vamos ter aqui uma luta política que vai ocorrer, então, entre as elites locais. Essas elites locais, elas querem maior autonomia, elas querem ter mais poder, elas querem conseguir mandar em seus estados, e essa regência trina, ela vai tentar, então, estabilizar esse país aqui no qual as elites de cada estado brasileiro, as elites de cada província brasileira querem mais poder e, ao mesmo tempo, você tem que manter o país seja centralizado, um país que esteja unido. Então, esse momento é no qual o Brasil está tentando decidir se ele vai fragmentar ou se ele vai se manter unido. Fragmenta, dá mais poder para as elites e corre o risco do Brasil se tornar um monte de pequenos países, ou mantém unido o Brasil. A partir disso, nós vamos ter aqui um momento no qual nós vamos ter aqui tentativas de democratização, tentativas de você incluir o máximo possível essas elites de cada estado nas votações e nas decisões do país. Então, nós vamos ter aqui eleições, e essas eleições vão pegar ali 6 mil votantes, 8 mil votantes, dependendo ali da maneira como você estava colocando a eleição, de quem você estava incluindo na eleição. Nós temos ali, então, uma briga entre as elites, e esse grupo moderado que nós vimos antes, esse grupo ele vai entrar em atrito entre si, ele vai acabar quebrando. E a partir do momento que esse grupo moderado que mantinha os exaltados de um lado e os exaltados de outro sob controle, ele entra em crise, a regência também vai entrar num momento mais grave, num momento no qual ela vai ter mais problemas. Esse grupo moderado ele vai se dividir em dois. De um lado, nós vamos ter os progressistas, que vão continuar apoiando Diego Feijó, e do outro lado, nós vamos ter os regressistas, que querem que essas medidas liberais e todo esse avanço liberal, ele seja refeito e ele seja revisto. A partir disso, nós temos aqui o Diogo Feijó sendo responsável ou sendo culpado por essa instabilidade que está sendo colocada. Muito se coloca que ele estava tentando centralizar poder demais na mão dele, e a partir do momento que ele estava tentando centralizar poder demais na mão dele, ele é a causa da instabilidade que está sendo colocada. Esse vai ser, por exemplo, a acusação que estava sendo feita antes, se vocês lembrarem, contra Dom Pedro I, que estava sendo colocado que Dom Pedro I ele não era flexível, ele era autoritário, e a partir disso ele era um elemento que estava dando instabilidade ao sistema. Nesse momento aqui, quem vai ser acusado disso vai ser Diego Feijó. O que acontece então é que Diego Feijó ele vai renunciar e vai assumir Araújo Lima. Araújo Lima ali que vai dar início a esse regresso conservador. Então, várias das medidas que foram tomadas por esse avanço liberais vão ser revistas, mas vão ser tomadas principalmente medidas para centralizar o poder. Então, se antes o avanço liberal estava dando poder aos estados, e estava dando poder principalmente à elite dos estados, dando direito, por exemplo, à elite dos estados a formar sua Guarda Nacional, dando poder dessa elite nacional, dando a autoridade, a legitimidade para essa elite, para ela ser o coronel, para ela ser o comandante dessas guardas, dessas milícias de cada um desses estados. Agora, o que se precisa é tomar uma via de centralização. Se deu poder demais para as elites e agora vai ser necessário centralizar de novo. Então, nós temos uma perda de autonomia das províncias e, a partir disso, nós temos ali uma intensificação das revoltas. As elites que estavam conseguindo cada vez mais poder, e o Brasil agora estava nesse movimento de fragmentação, agora no qual elas estão nessa centralização, as elites elas vão resistir a esse momento de aumento da autoridade central, e a partir do momento que elas resistem a isso, nós vamos ter o aumento das rebeliões nos estados. Com essa crise toda, a solução foi justamente o chamado clube da maioridade. Então, se o que acontecia, se a maior crítica que está acontecendo é que se esses regentes, seja qualquer for o regente que está no poder, ele não tinha legitimidade, ele não tinha autoridade, porque ele só está ali
para, no lugar de Dom Pedro II, a solução para essa crise toda, a solução para essa instabilidade toda, a solução para todas as revoltas que estão acontecendo é justamente você colocar Dom Pedro II no poder. O problema é, Dom Pedro II ainda não é maior de idade. Então, o que está acontecendo? A elite, que é favorável a Dom Pedro II tomar o poder, ela vai formar o grupo da maioridade, o clube da maioridade, e vai defender que, mesmo que falte alguns anos, uns 4, 5, para Dom Pedro ser maior de idade, ser legalmente maior de idade, ele deve assumir o poder em prol do Brasil, ele deve assumir o poder para pacificar o Brasil, para estabilizar esse Brasil que está tão instável e com tantas revoltas. As rebeliões que estavam acontecendo por todo o Brasil, dessas, as mais importantes e as maiores são essas daqui. Havia outras rebeliões? Sim, houve pequenas e grandes rebeliões por todo o Brasil, mas as mais importantes, pelas suas características políticas, as suas mais importantes pelo tamanho e pela participação popular, vão ser essas. E são essas as que mais caem em prova, são essas que mais caem em vestibular, e são essas, portanto, que você vai prestar atenção aí. Se você não estava prestando atenção até agora, agora comece a prestar atenção, porque esse é o ponto que realmente cai no vestibular, esse é o ponto que realmente cai na prova. Então, preste atenção. Vamos lá. Revolta dos Malês, aconteceu na Bahia, 1835. Revolta da Cabanagem, aconteceu no Pará, 1835 a 1840. Revolta Farroupilha, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1835, 1845. Sabinada, Bahia, 1837, 1838 e Balaiada, Maranhão, 1838, 1841. Então nós temos num intervalo muito curto de tempo grandes revoltas pelo Brasil inteiro. Essas revoltas estavam ali com o risco de fragmentar o Brasil, estava ali o Brasil com o risco de se transformar em diversos Brasis, diversos pequenos países. Olhando no mapa do Brasil, então, todas essas áreas aqui que estão coloridas aqui eram áreas que nós tínhamos aqui revoltas pelo Brasil inteiro. Então, se nós pegarmos aqui o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, o sudeste do Brasil, o sul do Brasil, praticamente todo o território nacional, à exceção aqui do centro-oeste, tinha médias ou grandes revoltas. Não era então uma região do Brasil que estava em revolta, mas era praticamente um Brasil inteiro que entrou em revolta nesse momento. Chegando então aqui às revoltas regenciais, chegando então aqui à briga, chegando aqui ao sangue, chegando aqui ao que nos interessa, ao que vai nos divertir um pouquinho aqui. Essas revoltas, então, regenciais aqui, elas vão ser estudadas principalmente nos locais no qual elas aconteceram. Essas revoltas regenciais, elas vão ser muito importantes para a formação do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ele teve sua formação que ele tem hoje a partir da Guerra do Paraguai, mas ele começou a se formar nessas revoltas regenciais. O Exército Brasileiro, portanto, ele foi formado para combater as revoltas que estavam acontecendo em cada estado. Ele foi formado para combater essas revoltas. Então, vamos lá. Nós temos aqui as revoltas do Balaio, as revoltas da Cabanagem, do Balaio, nós temos aqui a Sabinada, nós temos aqui os farrapos. As 4 maiores revoltas e as 4 mais importantes revoltas brasileiras, as 4 revoltas que mais caem. Dessas revoltas, então, a Cabanagem vai ser a nossa primeira revolta que nós vamos estudar aqui. A Cabanagem, então, ela aconteceu de 1835 a 1840. A Cabanagem, ela teve como antecedentes, então, uma exploração forçada do trabalho indígena. Nós temos ali uma região no qual o trabalho indígena ainda era bastante explorado. Nós tínhamos ali uma situação de escravidão, de fato, ou ainda uma situação parecida com a escravidão para muitos dos indígenas. Eles eram explorados por essa elite portuguesa que estava colonizando ali aquela região. Nós temos ali a perseguição armada aos indígenas, aos negros e aos pobres livres que resistiam ao domínio dessa elite. Nós temos uma extrema desigualdade social que está acontecendo nesse momento. Nós temos uma desigualdade social ali de pessoas ali que estão vivendo literalmente na miséria e pessoas que estão ali literalmente vivendo sem nada para comer. E nós temos uma extrema exploração
dessa população miserável, dessa população pobre e miserável, pelos grandes proprietários de terra. Com a crise econômica que aconteceu no final do primeiro reinado, para agora, o que vai acontecer é que a crise social e a desigualdade social vai aumentar nessa região. Com a crise social e a desigualdade social aumentando, o que vai acontecer é que essa população que já estava descontente vai chegar ao seu limite. E a partir do momento que ela chega ao seu limite, eles vão então ter uma revolta, eles vão formar então uma revolta, vão ir contra essa elite que vai viver com tudo enquanto eles vão ter nada. A cabanagem, então, ela é marcada por essa população miserável que vivia ali em cabanas, elas viviam ali na margem dos rios, viviam ali em pequenos vilarejos, na margem dos rios, em cabanas, eles viviam ali em situações miseráveis nessas cabanas que eram, em geral, cabanas familiares, que nós tínhamos ou uma família ou um grupo de famílias nessas cabanas, ali tentando viver, tentando ter ali sua subsistência, tentando pescar dos rios, mas não tendo como direito se manter e principalmente não tendo como pagar os impostos, não tendo como bancar essa elite que estava explorando tanto eles. O que nós vamos ter então aqui chegando nessa região aqui do Pará e principalmente aqui entrando na região da Amazônia, a cabanagem, então ela vai se espalhar pelos rios, ela vai se espalhar pelo leito do Amazonas e dos rios dessa região. Então nós vamos ter aqui uma revolta que vai se espalhar pela província do Pará, vai se espalhar pelo Amazonas, e ela vai se espalhar indo em direção ao centro da região norte do país, justamente pegando os rios, pegando os pequenos riachos e pegando os grandes rios da região. Ela não vai ter uma região, ela não vai ter uma cidade, ela vai se espalhando pelos rios. A partir disso, nós vamos ter aqui, importante tratar, quais são as principais pessoas que estão se revoltando aqui. Nós temos os trabalhadores livres pobres, também conhecidos nesse momento aqui como os mestiços. Aqueles que eram mestiços de negros com brancos, aqueles que eram mestiços de brancos com indígenas, ou então de indígenas com negros, etc. Mas esses chamados pobres livres, que tinham ali situações miseráveis, que viviam um pouquinho melhor do que os escravos, mas não viviam tão bem assim. Então nós temos os indígenas, nós temos os negros, sejam escravos fugitivos ou escravos libertos, e nós temos aqui pequenos e médios proprietários de terra que também não deram conta, não aguentaram esse momento de crise econômica, esse momento no qual nós vamos ter ali uma miséria que vai se espalhar por toda a população e ninguém vai aguentar esse momento de crise. Disso tudo aqui nós vamos ter aqui os motivos. Vamos perguntar os motivos aqui então. Motivo político. Nós temos uma rixa entre políticos locais e os portugueses, essa autoridade central que era a regência. Os portugueses eram autoridades antes do Brasil se tornar independente, mesmo com o Brasil se tornando independente, praticamente as mesmas pessoas ficaram no cargo. Então já havia uma rixa entre os políticos locais que eram brasileiros, eram nascidos aqui no Brasil, e esses portugueses que eram ou brasileiros nascidos ou portugueses mesmo, que representavam a autoridade central. Essa não troca da autoridade central, esses portugueses que ficaram no cargo, então vão ser um ponto de conflito que vai gerar a cabanagem. Nós temos a questão econômica, a miséria, a crise econômica que está sendo colocada nessa região ali, e nós temos como característica de que aqui não há uma ideia comum, não há um plano político comum, não há um projeto político comum. Portanto, não há uma ideologia. O que nós temos aqui é um movimento de revolta praticamente espontâneo que está acontecendo com essa população aqui, e um movimento de revolta que não é centralizado. A população pobre somente não aguenta mais a situação e ela se revolta. Dessas características aqui, então, nós temos a ausência de um programa político sistematizado, centralizado, como a gente vai ter em outras revoltas. Nós temos aqui uma única rebelião que se tornou aqui, que tomou o poder por toda a província, e essas pessoas, elas vão de fato, apesar de elas estarem fragmentadas, apesar de elas estarem sendo descentralizadas, elas vão retirar do poder essa elite que estava no poder, e elas vão tentar tomar conta dessa região,
Elas vão tentar tornar essa região autônoma, então elas vão tentar fundar uma república, e uma república que seja separada e independente do resto do Brasil. Agora, o que acontece com a elite brasileira? O que a elite brasileira faz quando a população brasileira se revolta? E quando a população brasileira não só se revolta, mas ela tira a elite do poder. A resposta da elite brasileira é uma só: massacre. Então, o que nós vamos ter aqui é que a cabanagem ela vai ser combatida, ela vai ser sufocada, mas essa população que se revoltou, ela vai ser massacrada. Então aqui nós temos o exército brasileiro sendo enviado para essa região. O exército brasileiro, então, ele vai sufocar essa rebelião, ele vai sufocar essa revolta da cabanagem e ele vai eliminar a boa parte da população masculina dessa região. Então, se era homem, estava ali mais ou menos na idade de combater, nessa idade de poder ser um revoltoso, você corria o risco de ser morto nesse momento. Então, há números que a gente não sabe direito quantas pessoas morreram nesse momento aqui, mas nós sabemos que pelo menos 30 mil pessoas morreram nesse momento aqui. Então, nós temos aqui uma revolta que ela foi abafada com extrema violência. As pessoas foram, então, esses revoltosos, eles foram perseguidos, esses revoltosos foram dizimados. Em maior parte das vezes, então, nós tivemos, inclusive, famílias inteiras que foram mortas pelo exército brasileiro nesse momento aqui. A revolta seguinte é a revolta dos malês, a revolta dos escravos. Essa revolta dos malês que aconteceu em 1835, ela vai ser uma revolta muito importante para a elite brasileira, porque justamente ela é o bicho-papão da elite brasileira. O maior medo da elite brasileira era justamente que os escravos se revoltassem contra ela. O maior medo de um dono de escravo é justamente que o escravo vá lá e corte o pescocinho dele enquanto ele está dormindo. O que vai acontecer nesse momento é justamente isso. Os escravos vão se revoltar. Então, a revolta dos malês é uma revolta de escravos. E ela é uma revolta de escravos que vai ter características bastante singulares. Justamente porque os escravos que vão comandar, os escravos que vão estar no centro dessa rebelião, são escravos que são muçulmanos, esses escravos que são de origem islâmica. E a partir do momento que esses escravos são muçulmanos de origem islâmica, eles são escravos que são alfabetizados, eles são escravos que são cultos, eles são escravos que são eruditos. Eles são escravos que foram vendidos da África, que perderam sua guerra, foram vendidos aqui para o Brasil, mas eram escravos que eram autoridade, eles eram escravos que eram muitas vezes da elite do lugar onde é que eles estavam, eles sabiam ler, sabiam escrever, sabiam matemática muito melhor do que os senhores de escravos. E eram comprados a peso de ouro, eles eram comprados muito mais caro justamente por causa disso. O que vai ter então que esses escravos eles começam a se organizar e eles vão ali tentar organizar uma rebelião. Eles querem então formar um país, eles querem formar ali um país que seja negro, um país que seja dos escravos. Então é o bicho do papão da elite brasileira completo. Não só os escravos querem se revoltar, como eles querem fundar um país independente e um país deles. O que nós temos aqui então são negros, escravos, que são libertos ou não, e esses escravos vão se organizando para fazer isso. Então os principais participantes vão ser os negros forros, os negros libertos, e vão ser esses escravos de religião, de formação religiosa muçulmana. Os principais motivos dessa rebelião: os maus tratos que os escravos enfrentavam. Nós temos maus tratos físicos, maus tratos psicológicos que os escravos enfrentavam, seja na viagem para chegar ao Brasil, como chegando ao Brasil. O escravo era muito maltratado no Brasil. A escravidão no Brasil era uma coisa violenta, uma coisa extremamente cruel. E a partir disso, essa discriminação racial. O escravo poderia se tornar liberto, mas ele não era tratado como um branco. Como hoje, se nós colocarmos ali, essa discriminação racial que acontece hoje é uma discriminação racial que acontecia naquele momento de maneira muito mais grave. Mesmo que o escravo consiga comprar sua liberdade, ele ainda assim era tratado como escravo pelo resto da sociedade. Então,
esses escravos eles vão se colocar contrários a tudo isso, todo esse tratamento que o escravo recebia, mas eles vão se colocar contrários à própria instituição da escravidão. Eles querem acabar com a escravidão. Eles querem se colocar, fundar um país que seja contrário a esses preconceitos, e eles querem ser contra essa imposição da fé católica, essa imposição do cristianismo. O escravo que era trazido aqui para o Brasil, ele era obrigado a se converter ao cristianismo. Então isso vai ser um dos fatores que vai fazer com que esses muçulmanos se revoltem contra os senhores, porque eles não querem se converter, eles não querem deixar a sua tradição, eles não querem deixar a sua religião e assumir essa tradição, serem convertidos para o cristianismo e para o catolicismo. As características mais importantes, então, que podem ser perguntadas para vocês, vai ser justamente que nós temos a revolta do Malê, é uma revolta abolicionista, ela não quer, então, ela quer abolir a escravidão, ela quer formar uma nação negra, ela quer formar um novo país, que seja formado por negros e seja independente do resto do Brasil, e ela quer, então, fazer uma luta armada contra esse domínio dos brancos. O que nós temos aqui, então, é um confronto entre esses negros e os brancos. O problema é justamente que nós temos esse momento de confronto entre eles, nós temos esse momento de extrema violência entre eles, entre brancos e negros, no qual os negros vão se revoltar, e os negros vão matar os seus senhores, e os negros vão ali tentar caçar e matar os brancos na cidade, mas o problema é que a cidade de Salvador, que deveria ser o centro da revolta, e a partir disso articular para toda a província da Bahia, se tornar esse país independente, ela vai estar ali no momento de fazer a revolta. Ela vai estar ali quase para fazer a revolta quando uma mulher que estava sabendo da revolta, uma escrava que estava sabendo da revolta, ela vai ali e denuncia que vai acontecer a revolta. O momento ou o porquê dela fazer isso, ninguém sabe ao certo. O problema é justamente que a partir do momento que ela dá com a língua nos dentes, no momento que ela denuncia os revoltosos, o juiz de paz de Salvador, ele convoca o exército ele vai então abafar essa rebelião que não estava ainda preparada e não estava ainda organizada. Os escravos estavam se organizando e principalmente os escravos estavam acumulando armas para eles conseguirem fazer essa revolta. Nesse momento no qual eles foram denunciados, eles ainda não tinham o armamento necessário para eles fazerem essa revolta, então eles foram pegos antes deles estarem organizados efetivamente. O que acontece então é que esses escravos tentam resistir, nós vamos ter combates violentos por toda a região de Salvador, esses combates violentos vão matar diretamente 7 soldados, nós temos ali 70 revoltosos sendo mortos imediatamente e nós temos ali 200 integrantes da revolta, os 200 que eram considerados o núcleo mais importante da revolta sendo presos e pelos oficiais sendo ali capturados pelos oficiais nesse momento aqui. Eles vão ser julgados, eles vão ser condenados. Então, esses líderes, esses 200 líderes que vão ser ali presos e condenados, o que vai acontecer é que os líderes, de fato, da rebelião vão ser condenados à morte, os outros revoltosos eles vão ser condenados a trabalhos forçados, a açoite, a serem degradados, a serem expulsos da província ou serem expulsos do Brasil, dependendo do caso, e alguns vão ser levados de volta para a África. Eles vão ser vendidos de volta. Então, nessa revolta o que aconteceu? Os líderes mortos imediatamente. Aqueles que não eram considerados líderes, eles vão ser levados para trabalhos escravos, trabalhos dos mais pesados possível, por ser as minas de carvão, minas de ferro, minas de ouro, o trabalho mais forçado e mais pesado possível que pudesse arranjar para eles. A maioria foi açoitada, ele foi preso no Pelourinho e foi ali chicoteado praticamente até a morte. Nós temos ali milhares de escravos nesse momento ali que vão ser chicoteados e com todos os outros escravos assistindo ali o que estava acontecendo, e nós temos ali um aumento da rigidez das leis. As leis que controlavam os escravos, as leis que controlavam a circulação dos escravos pelas províncias brasileiras vão se tornadas mais rígidas por causa dessa revolta.
Então nós temos essa cena aqui do açoite de escravos, ela vai ser feita então por toda a província da Bahia. Todos esses escravos que eram suspeitos de serem revoltosos, eles vão ser levados ao Pelourinho e a partir disso eles vão ser açoitados. Às vezes se colocava escravos açoitando escravos para eles aprenderem. Membros da mesma família, por exemplo, um chicoteando o outro para eles aprenderem a lição e não se revoltarem novamente. Mas nós tínhamos sempre essa cena de praça pública, eles sendo castigados, e em volta deles nós vamos ter ali os outros escravos assistindo esses escravos sendo chicoteados, esses escravos sendo açoitados praticamente até a sua morte. A maior parte desses escravos, então, eles vão receber castigos corporais também, como, por exemplo, esses grilhões aqui que vão ser colocados no pescoço dele, simbolizando que ele é um escravo revolto, mas também impedindo que ele chegasse perto de qualquer outro escravo, e a partir disso ele não poderia, a partir de agora, com esses ferrões aqui do lado, ele não poderia ter intimidade contra os escravos, porque ele simplesmente não podia chegar perto de outros escravos. Muitos escravos também foram amordaçados, eles receberam focinheiras que impedia que eles falassem, impedia que eles pudessem ter um contato maior com as pessoas, dificultava para eles comerem, por exemplo, ou foram presos em gaiolas e foram pendurados em praça pública, mas nós tivemos ali diversos castigos que foram feitos a esses escravos. A revolta seguinte que nós vamos ter aqui é a balaiada. A balaiada, que vai ser conhecida justamente como balaiada por causa do seu líder, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, também conhecido como balaio, que era então um cara que fazia manufatura, que fazia cestos, que fazia objetos. Ele fazia então aquele cesto artesanal, e esse cesto artesanal na região dele era chamado justamente de balaio. E a balaiada então, ela vai ser uma revolta que vai surgir no período regencial, mas ela vai ser, como característica, ele vai ser a revolta popular por natureza. Ela vai ser uma revolta contra os grandes proprietários agrários da região. Então nós temos aqui como principais participantes os vaqueiros, nós vamos ter os artesãos, nós vamos ter os escravos, livres ou não, e nós vamos ter os homens livres e pobres da região. Essa população pobre, então, ela vai se revoltar. A balaiada, então, ela vai surgir, ou ela vai ser organizada a partir, então, do comércio, dos mercados dessa região aqui, no qual nós vamos ter essas figuras aqui, que vão ser os caras que vão formar, vão fazer esses cestos aqui artesanais, chamados balaios. Essa população, então, ela vai se organizar, e a partir do momento que elas se organizam, ali na província do Maranhão, elas vão se revoltar. Os motivos para isso vão ser muitos. A balaiada, ela vai ter um motivo político. Nós vamos ter ali uma população que é contrária ao domínio das elites. Nós temos ali uma elite que é extremamente exploradora, uma elite que é extremamente radical na sua exploração, violenta na sua exploração dessa população. Nós temos ali uma crise econômica, miséria e fome para toda a população, uma desigualdade social que só aumenta a partir do momento que a crise econômica vai se agravando. Nós temos ali uma concorrência internacional. Com a crise econômica já estava difícil, mas os preços de todos os produtos que estavam sendo produzidos no Maranhão, nesse momento aqui, eles vão entrando em declínio, eles vão entrando em crise, justamente porque nós vamos ter aqui uma concorrência internacional, principalmente com os outros países ali em volta do Brasil. Aliás, os países ali que estão ali na América Central vão passar a concorrer com o Brasil, e a partir disso os produtos do Maranhão vão entrar em decadência. Nós temos maus tratos dessa população pobre, seja ela escrava ou não. Ela é tratada de maneira extremamente violenta, extremamente autoritária por essa elite. E nós temos o descontentamento dessa classe média que fazia o contato entre a elite e a população pobre. E essa classe média aqui não vai mais concordar com o que está sendo feito, como está sendo organizado, como está sendo feita a autoridade dessa elite nessa província. O domínio político, então, da elite vai ser colocado em xeque. E a partir disso nós temos aqui uma revolta. Uma revolta que não é revolta. Uma revolta que, ao contrário da outra revolta popular que nós vimos ali, que conseguiu tomar o poder e conseguiu tentar se organizar, começou fragmentada, mas tentou se organizar, aqui que nós temos aqui é uma revolta que é um conjunto de ações isoladas. A população se revolta.
Mas a população se revolta, mas não chega naquele momento de tomar a província e não chega naquele momento no qual ela consegue formar um grupo. Nós temos diversos grupos, sejam escravos, vaqueiros, balaios, que vão ali se revoltar de maneiras diferentes, por motivos diferentes, mas nós temos a província como um todo se revoltando. A partir disso, nós vamos ter assaltos a fazendas, formação de quilombos, nós vamos ter ali fugas de escravos em massa, nós vamos ter ali população... nós vamos ter ali famílias da elite que vão ser presas ou mortas. Então nós vamos ter ali uma população que ela está se revoltando, mas não há uma organização central, ou não há um momento no qual essas forças que estão fragmentadas se organizem, tomem a província e formem algo coeso. O que nós temos ali são fragmentos, pequenos grupos se revoltando. E esses pequenos grupos que vão ser revoltados, eles obviamente vão chamar a atenção da autoridade central, vão chamar a atenção do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro vai mandar o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, então, vai para a província do Maranhão colocar fim à balaiada. E quem coloca fim à balaiada vai ser justamente Luiz Alves, que também é conhecido como Duque de Caxias. Aquele cara que vai fundar o exército, que vai ser o patrono do exército brasileiro, ele vai ser o cara que vai estar aqui no comando do exército brasileiro para abafar a balaiada. Esse vai ser o cara que vai comandar então o abafa a revolta, e ele vai comandar então o massacre dessa população pobre. Duque de Caxias vai receber o título justamente por causa disso. Ele vai receber o título por comandar esses 8.000 homens, ir à província do Maranhão e abafar essa revolta, matando essa população pobre que tinha entrado em revolta. O problema maior da balaiada, então, vai ser justamente essa característica de fragmentação. Apesar do exército brasileiro ter só 8.000 homens para mandar para essa região, o que aconteceu foi que a fragmentação que ocorreu desses diversos grupos, o Luiz Alves, o Duque de Caxias, ele vai se aproveitar dessa fragmentação e ele vai matar grupo por grupo, ele vai caçar e ele vai ali destruir grupo por grupo dentro da balaiada. O que nós vamos ter aqui então é os balaios sendo caçados, em um momento eles se rendendo, e a partir de agosto de 1840 nós temos ali uma data no qual marca a rendição, mas também marca a anistia desses grupos. Nós vamos ter ali mais de 2.500 pessoas que vão ser rendidas e depois vão ser anistiadas. Nós vamos ter ali os líderes, como não poderia se deixar de ser, eles vão ser presos, condenados e mortos. Esses principais líderes, então, eles vão fugir, vão tentar se esconder no sertão, mas eles vão ser caçados pelo exército brasileiro, eventualmente presos, condenados e mortos. Com isso, o que nós vamos ter aqui é a nossa próxima revolta. Nossa próxima revolta é a Sabinada. Não, eu não vou fazer aquela piada sem graça que todo professor de história faz com Sabinada. Você pode imaginar a piada, pode fazer a piada para o seu colega, que eu não vou fazer aqui a piada da Sabinada. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma revolta que é feita por militares, uma revolta que é feita por integrantes da elite, da classe média brasileira. Esses profissionais liberais, esses profissionais da classe média, eles vão se revoltar aonde? Na Bahia. Não teve revolta quase na Bahia, então por que não se revoltar de novo? Essa revolta que vai ter na Bahia aqui, então, de 1837 a 1838, ela vai ganhar esse nome justamente por causa que o líder era um jornalista, Francisco Sabino. Ele vai ser o líder e ele vai dar um nome a essa revolta que nós estamos tratando aqui. As principais características, então, da Sabinada, que vão tornar elas diferentes das outras, e por isso vai fazer com que você lembre que a Sabinada é a Sabinada e não é as outras revoltas, é justamente que a Sabinada é de classe média. A Sabinada é das camadas médias. As outras revoltas que nós estávamos vendo, elas tinham características populares. A Sabinada é das características da classe média. A Sabinada da classe média, as outras das revoltas populares. A Sabinada da classe média. Lembrou? A partir disso, nós temos aqui militares de baixa patente e pessoas da classe média que vão se organizar e vão se revoltar, principalmente contra a autoridade central. Os motivos, então, vamos lá. A lei do Congresso, que vai ali tirar o poder, tirar a autoridade das províncias. Nós temos aqui com
um grupo que está contrário às posições, às imposições políticas e administrativas do governo regencial. Ele não concorda com o que está sendo feito pelo governo regencial, ele não concorda principalmente com o governo regencial esteja fazendo, supostamente esteja fazendo, em nome do Dom Pedro II. Nós temos então descontentamento da população pobre com essa situação toda, mas um descontentamento principalmente com o governo central. E nós temos aqui a prisão do Bento Gonçalves, que vai ser muito importante depois para nós falarmos da revolta farroupilha, que vai ser preso em Salvador. Com tudo isso acontecendo, nós vamos ter o estopim para essa camada média, essa camada do exército brasileiro ali entrar em revolta. Características, então, mais importantes da Sabinada. Vai ser um movimento típico de classe média. Ele tem participação popular, mas ele é um movimento de classe média. Nós temos aqui uma defesa do liberalismo. Então, ela vai acontecer justamente no qual está acontecendo aquela troca da regência liberal para a regência conservadora. O que esses caras aqui estão defendendo? Eles estão defendendo o liberalismo e eles estão defendendo as medidas que o avanço liberal fez. O regresso conservador está retirando o poder dos estados. O que eles estão querendo? Eles estão querendo manter o poder dos estados. E eles proclamam a República Baianense. Então nós temos aqui um caráter provisório, nós temos aqui uma república que foi feita enquanto o Brasil não voltar a ser governado por aquele que tem direito, por aquele que tem autoridade, por aquele que tem a legitimidade, por Dom Pedro II. Então eles se declaram uma república e eles se declaram independentes enquanto Dom Pedro II não assumir o poder. A partir do momento que Dom Pedro II assume o poder, eles estão dizendo aqui que essa república baianense deixaria de existir e a Bahia voltaria a ser parte do Brasil. O que nós temos aqui como solução é Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, o grupo da maioridade, o clube da maioridade vai ser a solução para essa Sabinada. As consequências dessa revolta aqui, então, vai ser justamente que o Diego de Feijó ele vai ser retirado, ele vai enviar as tropas para essa localidade. Nós temos aqui, então, as tropas sendo enviadas, e toda vez que a tropa é enviada para um local, o que aconteceu nas outras revoltas? Então, a população pobre que apoiou, que esteve ali do lado da revolta, vai acontecer com ela novidade. A população pobre vai ser massacrada novamente. Mas esse massacre aqui não vai ser em grandes proporções como nas outras revoltas que nós vimos aqui. Aqui nós vamos ter ali 3 mil pessoas mortas ou sendo presas. Então vai morrer um monte de gente. Mas não vai ser tanto que nas outras revoltas. E nossa última revolta aqui, nós temos a revolta farroupilha. A revolta que é o orgulho do Rio Grande do Sul. Se você não foi no Rio Grande do Sul e você for lá para o Rio Grande do Sul, lá algumas coisas vai assustar você. Primeiro que se você for no jogo de futebol, você vai chegar lá, todas as pessoas vão cantar o hino do Rio Grande do Sul nos estádios. E todo mundo sabe o hino dos estados. Eu não conheço um paulista que sabe o hino de São Paulo, mas todo mundo do Rio Grande do Sul aparentemente sabe o hino do Rio Grande do Sul, e o hino do Rio Grande do Sul está falando justamente da farroupilha, da revolta farroupilha. A revolta farroupilha é o tema e é o que é mais citado lá no Rio Grande do Sul quando você vai fazer alguma prova de qualquer que seja o concurso público, qualquer que seja o vestibular que você vai fazer no Rio Grande do Sul. O que vai cair? Farroupilha. O que foi a farroupilha então? A farroupilha foi uma revolta, não foi uma revolta popular, foi uma revolta da elite. A farroupilha aconteceu de 1835 a 1845, então foi a mais longa revolta que nós tivemos aqui e foi a mais longa guerra civil que nós temos no Brasil até o momento. Ela foi uma guerra de fato, e ela foi uma guerra civil de fato, que dividiu a população entre aqueles que apoiavam a farroupilha e aqueles que iam contra a farroupilha. Nós temos ali uma revolta então que vai de 1835 a 1845, e nós temos ali uma revolta que ela vai começar sendo uma revolta contra o governo central que não tem características separatistas e depois vai se tornar separatistas, fazendo com que o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina
e se tornem independentes do Brasil. Quais são as principais características, então? Até agora, o que nós vimos? Nós vimos revoltas populares e nós vimos uma revolta de classe média. O que nós vamos ter aqui nesse momento, então, é uma revolta que é aristocrática, uma revolta que é da elite. Ela não é feita pela população pobre, ela é feita pelos líderes, para aqueles que tinham dinheiro, para aqueles que já tinham poder na província. Ela é feita, então, pela elite do Estado. É a elite econômica, a elite política, principalmente a elite gaúcha, que vai organizar e ela vai fazer essa revolta. Os motivos, então: a influência das ideias iluministas, a influência das ideias liberais, então a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e o que estava acontecendo então na Europa e no resto do mundo influencia para essas pessoas falarem que o que está acontecendo no Brasil não estava correto e o que a regência estava fazendo não estava correto. Nós temos ali ideias de autonomia, ideias de federalismo, eles querem maior autonomia e maior poder para os estados, para a elite dos estados comandarem a região do qual elas têm o domínio. Nós temos ali uma defesa de uma política protecionista em relação ao charque gaúcho, aquele pedaço de carne seca, que estava concorrendo principalmente com a carne da Argentina, que era melhor e mais barata nesse momento. Dizem de passagem que até hoje a carne argentina é melhor e mais barata que o Brasil, mas há controvérsias. E a insatisfação com as políticas adotadas pela regência, principalmente com as políticas adotadas pela regência no regresso conservador. As características, então: nós vamos ter lideranças na mão da aristocracia rural, lembrando, as outras revoltas que nós vimos eram populares ou de classe média. Essa revolta aqui é uma revolta da elite. Revolta farroupilha, revolta da elite. Órgãos do exército, então, vão ser usados, essa elite que já eram os coronéis, já eram ali os comandantes da Guarda Nacional e dos exércitos, das milícias que mantinham ali as fronteiras do sul do Brasil, é eles que vão comandar. Então nós temos órgãos oficiais do exército brasileiro que vão se tornar revoltosos e a partir disso nós vamos ter esses órgãos do exército proclamando República de Piratini, e a República Juliana, República, então, do Rio Grande do Sul e a República de Santa Catarina. Então, em 9 de setembro de 1836 é que vai ocorrer então a primeira grande batalha, então Antônio de Souza Neto, que vai vencer as tropas imperiais, as tropas enviadas pelo Rio de Janeiro, enviadas pela autoridade central para tentar abafar essa revolta, e a partir do momento que ele ganha essa grande batalha que vai ocorrer, ele vai ali proclamar a República Rio-Grandense, ele vai separar o estado do Rio Grande do Sul, e a partir disso nós vamos ter ali um processo que agora, antes era um processo de revolta, agora vai se tornar um processo de fundação de um novo país, fundação de uma nova nação, essa República Rio-Grandense. Esse caráter, então, revolucionário, mas esse caráter republicano, que a República Rio-Grandense vai ter. Eles querem então agora fundar um país que esteja ali um modelo das outras repúblicas que foram fundadas na América do Sul, mas também da república que foi fundada, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa república então, rio-grandense, ela vai ajudar os estados da região, principalmente de Santa Catarina, a combater as tropas imperiais, a combater as tropas enviadas para o Rio de Janeiro, e a partir disso nós vamos ter ali essa revolução ela se espalhando, essa revolta farroupilha se espalhando pelo sul do Brasil. Nós vamos ter figuras muito importantes para o Brasil e para a Itália. Nós vamos ter a figura importante de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, o revolucionário, que vai vir aqui para o Brasil ajudar na Revolução Farroupilha e depois vai voltar lá para a Itália e vai ajudar a unificar a Itália. Vai ser conhecido como um dos maiores revolucionários e um dos maiores nomes do século XIX. Giuseppe Garibaldi, famosíssimo no Rio Grande do Sul, mas famosíssimo ainda mais na Itália, tido como um herói da unificação italiana, vai vir aqui para o Rio Grande do Sul, ele vai vir ali para Santa Catarina e ele vai ser um dos comandantes principais dessa revolta, fazendo com que, a partir do momento que ele vai ali para Santa Catarina
ele vai proclamar a República Catarinense ou República Juliana, e ele vai ali ajudar então os farroupilhas a surpreender com táticas novas, com tecnologia nova vinda da Europa. Ele vai ali surpreender os exércitos imperiais, vai conseguir ganhar vitórias, e a partir disso ele vai conseguir transformar aquela região toda de Rio Grande do Sul e Santa Catarina em independente. Uma das coisas mais importantes que ele fez foi justamente inspirada em Júlio César. O que ele vai fazer ali é pegar a inspiração em Júlio César, pegar a inspiração no que foi feito pelos turcos otomanos para tomar Constantinopla, e ele vai ali pegar os navios que estavam ali, não estavam conseguindo chegar aos alvos por causa da frota imperial que estava ali travando o litoral brasileiro. Ele vai transportar os navios por terra, e a partir disso vai chegar ali na lagoa que fica ali em Santa Catarina. Ele vai colocar os navios na lagoa e vai utilizar os navios a partir da lagoa, conquistando as cidades mais importantes ali. Então, a partir dessas manobras militares de Giuseppe Garibaldi, a parte de Santa Catarina vai se tornar independente do Brasil. Para quem quiser estudar, o Giuseppe Garibaldi é uma das pessoas mais criativas nessa parte de tática militar, e ele vai fazer essas manobras militares inusitadas, tanto no Brasil como na unificação italiana, e vai ser uma das pessoas que vai ser extremamente estudada pelas táticas que ele fazia, pelas táticas militares que ele fazia. O exército brasileiro pode não concordar e pode tentar esquecer a figura de Giuseppe Garibaldi, justamente porque Giuseppe Garibaldi ganhou de lavada do exército brasileiro. Mas o Giuseppe Garibaldi era, sim, um comandante militar extremamente inteligente e extremamente capaz. As consequências dessa revolta, então. Com a maioridade de Dom Pedro, o que nós vamos ter aqui em 1840, 2/3 do exército brasileiro estavam estacionados em Santa Catarina, estavam estacionados no Rio Grande do Sul, e nós temos ali a maior guerra civil que o Brasil já viu. Em 1843, o que nós vamos ter aqui é um confronto final, uma ofensiva final do exército brasileiro, com 11 mil homens, quase 500 homens. E nós temos aqui em 1845, finalmente, com essa grande ofensiva sendo feita e a pressão que estava sendo colocada em frente às elites do Rio Grande do Sul, Duque de Caxias, ele mesmo, aquele cara que foi lá na revolta lá do Maranhão, massacrou a população do Maranhão, depois veio aqui embaixo no Rio Grande do Sul, comandou o exército brasileiro para combater os farroupilhas. O Duque de Caxias, então, vai aceitar a declaração de paz, vai assinar a declaração de paz e vai declarar o final do conflito. Final do conflito, agora, lembre-se, é um conflito de elite. O que acontecia no conflito no qual era a população pobre se revoltando? A população, então, era massacrada. Mas aqui nós temos um conflito de elite. Nós temos ali uma revolta da elite. Uma revolta da elite, a população vai ser massacrada? Não. Na revolta da elite brasileira, é elite contra elite. O que acontece? A elite é anistiada, a elite é perdoada. Então nós temos ali a elite sendo perdoada, não só a elite do Rio Grande do Sul é perdoada, como nós vamos ter ali redução de impostos, nós vamos ter ali o fortalecimento das assembleias provinciais, então nós vamos ter ali tudo o que eles queriam. Imposto menor e maior autonomia para os estados. Aquilo que eles queriam inicialmente, agora eles têm. Só precisou de 10 anos de guerra. As figuras mais importantes, então, os principais comandantes da revolta farroupilha vão ser Bento Gonçalves, Antônio de Souza Neto, Anita Garibaldi, mulher, esposa do Giuseppe Garibaldi, que vai ser uma das mulheres mais interessantes do século XIX, uma das mulheres mais importantes da história brasileira, como da história italiana, revolucionária, líder militar, líder feminista, que vai ser uma figura interessantíssima de estudar para qualquer pessoa. Eu recomendo, se você puder estudar a história de Anita Garibaldi, estude. Giuseppe Garibaldi, líder revolucionário, que eu já citei um pouquinho aqui, e David Canabarro, que vão ser um dos líderes, então, vão ser os líderes mais importantes dessa revolta. O que vai acontecer, então?
Com todas as revoltas, nós vamos ter ali o clube da maioridade e nós vamos ter ali um momento no qual o Brasil não vai mais aguentar a situação e vai ser colocado então que é necessário Dom Pedro se tomar o poder. Dom Pedro II agora. Então, se é necessário ele tomar o poder, ele vai assumir o poder. Esse clube da maioridade, então, eles defendem que o Brasil deve ter Dom Pedro II no poder, mesmo que ele não seja maior de idade. Então, Dom Pedro vai assumir o poder, não sendo maior de idade. Esse é o golpe da maioridade. O golpe da maioridade é quando Dom Pedro II assume o poder, mesmo não sendo maior de idade. Dom Pedro, então, nosso Dom Pedro II aqui, vai assumir o poder aqui, mesmo sendo então pré-adolescente. Nós temos aqui um pré-adolescente no poder. Um pré-adolescente comandando o Brasil e ele vai ser o mais bem-sucedido e mais longo, ter o mais longo reinado, mais longo governo que o Brasil vai ver. Ele vai sair de ser imperador do Brasil quando ele tem ali quase 70 para 80 anos de idade, né? Ele vai sair só em 1889. Ele vai entrar aqui agora, mas ele vai sair só lá em 1889. O golpe da maioridade, então, ele coloca fim ao período regencial e a partir disso ele passa um novo período que é o segundo reinado, e esse segundo reinado ele vai começar com a tarefa justamente de estabilizar o país, estabilizar a nação e conseguir dar conta de acalmar os ânimos. Essas elites locais, elas precisam de poder, elas querem poder, mas essas elites locais não podem ter muito poder para o Brasil não correr o risco de se fragmentar, para não termos revoltas. Então, Dom Pedro II, por característica, vai ser um político, e vai ser um político muito bem sucedido nessa gangorra de conseguir dar poder e retirar poder da elite, dar poder e retirar poder da elite. Isso vai ser a marca do segundo reinado, que vai surgir a partir então dessa instabilidade da regência. Mas o segundo reinado nós explicamos aqui em outra aula, em outra videoaula. Dessa videoaula nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, é só fazer um comentário ali ou mandar um e-mail para mim que eu respondo o mais rápido possível. Por essa aula então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.